Jequié está a 365 quilômetros de Salvador, no sudoeste da Bahia, na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata. Em 2020, a cidade tinha uma população estimada em 156.126 habitantes. A palavra Jequié deriva do tupi, jequi, cesto afunilado, usado como armadilha para peixes, tendo como variações cacuri, jequié, jiqui, jiquiá, juquiá e jiquié. O município se desenvolveu a partir da movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região no final do século XIX. Pertencente ao município de Maracás de 1860 a 1897, o município se desenvolveu a partir da movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região no final do século XIX. Pertencente ao município de Maracás de 1860 a 1897, Jequié abastecia as regiões sudeste e sudoeste da Bahia, assim como a bacia do Rio de Contas. Com sua crescente importância como centro de comércio, a cidade cresce então linearmente às margens do Rio de Contas, que, na época, era mais volumoso e estreito, cercado por uma extensa mata. O município de Jequié é originado da Seis-Maria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, que sediava a fazenda Borda da Mata. Esta mais tarde foi vendida a José de Sá Bittencourt, refugiado na Bahia após o fracasso da Inconfidência Mineira. Em 1789, com sua morte, a fazenda foi dividida entre os herdeiros em vários lotes. Um deles foi chamado Jequié e Barra de Jequié. Pelo curso navegável do Rio de Contas, pequenas embarcações deviam transportando hortigranjeiros e outros produtos de subsistência. No povoado, os mascates iam de porta em porta vendendo toalhas, rendas, tecidos e outros artigos trazidos de cidades maiores. Tropeiros chegavam igualmente a Jequié carregando seus produtos em lombo de burro. O principal ponto de revenda das mercadorias de canoeiros, mascates e tropeiros deu origem à atual Praça Luiz Viana, que tem esse nome devido a uma homenagem ao governador da Bahia que emancipou a cidade. Ali veio a desenvolver-se a primeira feira livre da cidade que, a partir de 1885, ganhou mais organização com a decisão dos comerciantes italianos José Rondano, José Niela e Carlos Marotta de comprarem todo o excelente dos canoeiros e de outros produtores. Ali veio a desenvolver-se a primeira feira livre da cidade que, a partir de 1885, ganhou mais organização com a decisão dos comerciantes italianos José Rondano, José Niela e Carlos Marotta de comprarem todo o excedente dos canoeiros e de outros produtores. Em pouco tempo, Jequié tornou-se distrito de Maracás e dele se desmembrou em 1897, tendo como primeiro intendente-prefeito Urbano Gondim. A partir de 1910 é que se torna cidade e já se transforma em um dos maiores e mais ricos municípios baianos. O nome Jequié é uma palavra indígena para designar onça, em alusão à grande quantidade desses animais na região. Outros historiadores já afirmam que o topônimo tem origem no jequi, um objeto afunilado muito utilizado pelos índios mongóis para pescar do Rio de Contas. Importante episódio da história estadual foi a decisão inusitada tomada pelo então presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Aurélio Rodrigues Viana, que, assumindo o governo em 1911, decretou a mudança da capital do Estado, de Salvador para Jequié, ocasionando imediata reação do governo federal, que bombardeou Salvador e forçou a renúncia desse mesmo governador que adotara a medida. Jamais tendo se constituído de fato, o gesto, entretanto, marcou a história da Bahia como dos mais tristes, sobretudo pelo bombardeio da capital, provocando o incêndio da biblioteca pública, onde estava guardada a maior parte dos documentos históricos de Salvador. Depois da terrível enchente de 1914, que destruiu quase tudo em Jequié, a feira, o comércio e a cidade passaram a desenvolver-se em direção às partes mais altas. Após a enchente, Jequié ficou conhecida como a Chicago Baiana, pois essa cidade norte-americana também foi destruída em 1871 e teve
teve que recomeçar quase do zero. A diferença é que Jequié acabou em água e Chicago em fogo. Em 1909, o então intendente Antero Cícero dos Santos inaugurou o cemitério municipal São João Batista, no atual bairro do Joaquim Romão. No dia 1º de setembro de 1923, foi instalada a agência do Banco do Brasil em Jequié. Primeiro funcionou no saudoso Sobrado dos Grilos, depois foi para a Avenida Rio Branco, em seguida para a Praça Rui Barbosa e nos dias atuais funciona na Rua da Itália. A cidade foi a primeira da região sudoeste da Bahia a ter uma agência do Banco do Brasil. Apesar das ações de desmatamento que acabaram por assorear o Rio de Contas, impossibilitando a navegação, a cidade seguiu firme em direção ao progresso e, em 1927, festejou a chegada da Estrada de Ferro Nazaré. Nesse tempo, Jequié era a quarta cidade mais importante da Bahia e teve no comerciante Vicente Grilo o seu grande benemérito. Em 1930, com o advento da Revolução, o então intendente-prefeito, Geminiano Sabac, teve que deixar o cargo, interrompendo assim o seu projeto de pavimentar a cidade. Durante a gestão do advogado Vigílio de Paula Tourinho, 1934-1937, a cidade entrou em um ranche de obras jamais visto. A feira foi deslocada da Praça Rui Barbosa para a Praça da Bandeira, onde antes havia um mangueiro. As ruas do centro foram calçadas e a zona de Meretricio foi deslocada do Beco do Cochicho, Rua Damião Vieira, para a antiga ladeira do Maracujá, hoje parte da Rua Manuel Vitorino, que na época ficava fora do perímetro urbano. Ideia que não vingou, do nome da cidade para Jequié. Com a reforma ortográfica de 1943, um grupo de intelectuais propôs a mudança da grafia do nome da cidade para Jequié, ideia que não vingou. Em 1948, a retirada de uma gameleira centenária situada na Praça Rui Barbosa causou grande comoção popular. No mesmo ano, artistas intelectuais cantam e publicam poesias para homenagear a árvore desaparecida. Durante as décadas de 1940 e 1950, foram aterradas várias lagoas que existiam nas proximidades do centro. Segundo o discurso apresentado pelos políticos da época, elas atrapalhavam no crescimento da cidade. Foi um grave erro. Tal atitude, somada com a destruição da mata ciliar do Rio de Contas, contribuiu para aumentar o aquecimento climático de Jequié. Entre as muitas lagoas aterradas, podem ser citadas a Lagoa do Maringá, atualmente um largo, a Lagoa da Manga da Costa, hoje centro do abastecimento Vicente Grilo, e a lagoa que se localizava no fundo do Jequié Tênis Clube. Nesta última, em fins dos anos 1930, havia prática de esportes como remo, natação e outras recreações. Em 1954, o então prefeito Lomanto Júnior inaugurou na Praça da Bandeira o Mercado Municipal de Jequié, um dos melhores do interior do estado. Jequié tem 2.969,34 km², segundo o IBGE, possuindo os seguintes distritos: Jequié, Sede, Baixão, Barra Avenida, Boaçu, Florestal, Itaibó, Itajuru, Monte Branco e Oriente Novo. Sua sede também está dividida em muitos bairros, entre eles estão Curral Novo, Jequiézinho, Mandacaru, Alto da Boa Vista, São Luís, Campo do América, Joaquim Romão, Cidade Nova, Jardim Alvorada, Jardim Eldorado, Vila Rodoviária, Água Branca, Urbis 1, Casas Populares, Urbis 2 e 4, Agarradinho, Pedras do Parque, bairro quilômetro 3 e quilômetro 4, Bela Vista, Gustavo Ribeiro, São José, Pompílio Sampaio, São Judas Tadeu, Parque das Algarrobas, Oswaldo Costa Brito, Mirassol, Tropical, Itaigara, Brasil Novo, Vovó Camila, Amaralina, Caranguejo, Prodecó, Zibrunes, Baixo do Bonfim, Quilombo Urbano de Barro Preto, Sol Nascente, Cururu, Palferro, Alto do Cemitério, Posto Manuel Antônio e Inocope. A pecuária e a agricultura foram a base de todo o desenvolvimento de Jequié. O município tem uma diversidade produtiva no que se refere à agricultura, destacando-se o cacau, o café, a cana-de-açúcar, maracujá, melancia, entre outros. No setor pecuário, sua força se concentra principalmente na bovinocultura e capricultura.
cultura, sem desmerecer os galináceos, a equinocultura, a ovinocultura e suinocultura. O setor mineral é contemplado com a exploração de jazidas de granito das variedades Caximir Bahia e Verde Bahia. Possui ainda reservas de ferro, mármore e calcário. Outro fator importante na economia do município é o poliduto de derivados de petróleo e álcool da Bajec Petrobras, que proporcionou a implantação das bases de distribuição das maiores empresas do setor, tais como Petrobras, Esso, Shell, Petroserra e outras, tendo o Jiquié a condição de principal centro de distribuição de derivados de petróleo, indo até parte de Minas Gerais e Espírito Santo. A capacidade de armazenamento da base de distribuição é de 57 mil barris de álcool, 40 mil barris de gasolina, 154 mil barris de óleo diesel e 288 mil barris de GLP, ou gás de cozinha, como seja. Capacidade essa que já está quase que triplicada com a implantação da unidade de retribuição das principais distribuidoras de combustíveis do país. O comércio da cidade é bem diversificado e absorve boa parte das pessoas empregadas. O município tem uma posição estratégica na microrregião e é responsável por parte de seu abastecimento. Jequié possui 302 empresas do setor industrial, micro, pequena, média e grandes empresas, 1.020 do setor de comércio, 1.230 do setor de prestação de serviços e sede agências bancárias, Banco do Brasil, 2 bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco 2, Itaú e Banco do Nordeste, além de 2 cooperativas de crédito que atuam como instituição financeira, Secur, a Unicred. A cidade ainda conta com um distrito industrial formado por 37 empresas voltadas para a produção de alimentos, calçados, confecções, madeira, plásticos, tanques, pias e sabões de velas, que emprega ao todo 7.276 funcionários. SUDIC, outubro de 2016. Entre 2006 e 2008, foram injetados mais de 10 milhões de reais no comércio de Jequié com a aquisição de materiais de construção para o maior projeto habitacional do estado, com a construção de 604 casas populares. A cidade tem monumentos, o principal deles é o Obelisco de Jequié, localizado na Praça Ademar Nunes Vieira, também conhecida por Praça da Bíblia, bairro Jequiézinho. A cidade de Jequié compreende os biomas Caatinga e Mata Atlântica, com uma zona de transição conhecida como Mata de Cipó, e é abastecida pela bacia do Rio de Contas. Apresenta riqueza de espécies tanto em flora quanto em fauna. O clima predominante de Jequié é o semiárido. A agropecuária causa grande impacto ambiental na região pela substituição da vegetação nativa pelo plantio de pastagens para alimentação dos rebanhos. A extração de madeira para a construção civil e para a produção de carvão, a poluição do Rio de Contas, bem como o tráfico de animais, também são consideradas como ações de forte impacto ambiental regional, além da ferrovia da integração oeste-leste, com uma extensão de 1.490 quilômetros. Tem sua implantação dividida em 3 trechos: 530 km Ilhéus-Caetité, passando por Jequié, 413 km Caetité-Barreiras e 547 km Barreira-Figueirópolis, Tocantins. Ações provocadas pelo ser humano desencadeiam uma série de consequências drásticas para o ambiente, a fauna e a flora que o compõem: desmatamento ocasionado para implantação de pasto, extração de madeira, inserção de novas culturas, construção civil, superexploração de recursos naturais, gera esgotamento ou comprometimento da disponibilidade destes recursos. Queimadas alcançam ampla distribuição e proporção, o que a torna letal à vegetação e animais dos locais afetados. Poluição, desastre de esgotos domésticos e indústrias nas águas, os resíduos dispensados tornam o ambiente alterado, inviável para a permanência de determinadas espécies.
Quando o ambiente tem seu equilíbrio comprometido, seja a nível do solo, ar, água, os seres que fazem parte desse ambiente enfrentam dificuldades para viver neste local. Os recursos alimentares tornam-se escassos, o que aumenta a competição entre a população desses indivíduos. O habitat natural dos animais pode ser perdido e, consequentemente, espécies poderão se ausentar. Para se mitigar os impactos, é necessário profundo conhecimento do meio ambiente. No entanto, a demanda de estudos específicos para a região de Jequié ainda é escassa, e isso demonstra a importância de se conhecer melhor sua fauna e flora para que sejam criadas iniciativas de preservação de sua biodiversidade. Uma ciência que visa a conservação da biodiversidade está relacionada a questões que envolvem conscientização, preservação e recuperação de sistemas degradados. Estudos científicos são fundamentais para se obter conhecimento sobre espécies, seu comportamento, sua fisiologia. A partir de estudos concretizados da biologia da conservação, poderá atuar de forma consistente. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia possui um programa de pós-graduação em genética, biodiversidade e conservação, onde alguns estudos sobre a biodiversidade local são realizados. Percebe-se claramente que entre os anos de 1949 e 1970, a população de Jequié decresceu. O motivo foi a emancipação dos municípios de Aiquara, Itagi e Jitaúna. Jequié é a cidade baiana que mais recebeu imigrantes italianos no estado da Bahia, embora a colônia tenha entrado em decadência a partir de meados do século XX. Diferente do que aconteceu com a colônia italiana de Itiruçu, por exemplo, que apesar da miscigenação com brasileiros de diversas etnias, houve uma certa conservação de costumes. Os italianos radicados em Jequié vieram principalmente de Tlecina, pronuncia-se Tlequina, na região da Basilicata. O pioneiro foi o já citado José Rotondano, nome de origem Giuseppe, que viu em Jequié um grande potencial econômico na medida arraial da passagem para tropeiros. Com o tempo vieram mais conterrâneos seus, que foram de significativa importância para o crescimento da cidade, tanto que na década de 1930, o italiano Vicente Grillo era um dos homens mais ricos da Bahia, e Jequié era a quarta cidade do estado em economia. José Rotondano, italiano Giuseppe, pioneiro da colônia italiana em Jequié. Vicente Grillo, italiano Vincenzo, capitalista, grande filantropo e benemérito. Antônio Lomanto era o mais conhecido como Totti Lomanto. Foi agricultor, fazendeiro e pai do ex-governador Lomanto Júnior. Giovanni Battista Scaldari, ou Batista, que com seus irmãos Antônio, Atílio e Ferdinando tiveram grande atuação na cidade com a empresa Battista Scalafari e Irmãos, bem como à frente do vice-consulado da Itália na Bahia entre 1914 e 1930. Pedro Espínola, educador, fundou o ginásio de Jequié. Fernando Bion, italiano, Ferdinando e Almérico Biondi, italiano, irmãos e donos da grande padaria baiana, a maior em Jequié na época. Miguel Ferraro, italiano, Michele, dono do bar da pastelaria Fascista, que fechou em 1942 por ordem do governo brasileiro durante o período da Segunda Guerra Mundial. Geraldo Orrico, italiano, Gerardo, empresário e sócio fundador da Geraldo Orrico e Companhia, firma fundada em 1907. André Leto, italiano, Andrea, foi proprietário ainda nos anos 1920 de um dos pioneiros de cinemas de Jequié, Ítalo Brasil, ou seja, o Ítalo Brasil. Esses foram os pioneiros que mais investiram. Estes italianos foram os destaques da primeira metade do século XX. Além dos italianos, Jequié acolheu imigrantes de outras nacionalidades, principalmente sírios, libaneses, judeus e espanhóis. A maioria foram atraídos pelo sucesso que a colônia italiana vinha obtendo na época. Embora em menor número, esses imigrantes também foram de grande importância para o crescimento da cidade, onde boa parte se dedicaram ao comércio. Entre os espanhóis destaca-se o engenheiro Apolinário Peleteiro, que ostentava grande prestígio durante a primeira metade do século XX. Dos judeus e sírio-libaneses, é possível mencionar as famílias Corran, Borbeck, Sabac, Salomão, Erdens, dentre outras. Um fato muito interessante foi o aportuguesamento de prenomes e sobrenomes estrangeiros.
estrangeiros. Muitos imigrantes viam nessa prática uma forma de se familiarizarem com o país que os acolhia. A intenção do estrangeiro era ser aceito com mais facilidade pelas pessoas com quem passariam a conviver. Com isso, quase todos os italianos de prenome Giuseppe tiveram a grafia modificada para José. É o caso do comerciante Giuseppe Rotandano, que chegou em Jequié ainda no século XIX. Outro caso similar foi o do empresário Vincenzo Grillo, que teve o prenome modificado para Vicente. Já o também italiano Andrea Lebo preferiu ser conhecido como André. Os sobrenomes também foram modificados por causa dos frequentes erros de escrivães em cartórios. A família Senhorim, por exemplo, tem origem um tanto obscura e talvez foi fruto desses erros de cartório. Provavelmente a palavra é uma corruptela da italiana Signorino. Da mesma forma, os sobrenomes espanhóis Peleteiro e Sánchez viraram Peleteiro com I e Chances com S e sem acento. Semelhantemente ocorreu com a família judaica Cohen, que teve a grafia modificada para Coim. Jequié conta com o Hospital Geral Prado Valadares, um hospital regional da rede Sistema Único de Saúde e referência para aproximadamente 30 municípios. Fundado em março de 1947, conta com 155 leitos e é campo de estágio para estudantes da área de saúde da Faculdade de Tecnologia e Ciências, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e Escola Técnica de Enfermagem. Jequié possui ambulatórios de urologia, pediatria, ortopedia, ginecologia, psiquiatria e neurologia, onde realiza internamente nas especialidades de pediatria, clínica médica, obstetrícia, cirurgia geral e psiquiatria, com cerca de 11.500 atendimentos ambulatoriais por mês. É o único hospital da cidade que presta atendimento a grandes emergências na região. Jequié é cortada literalmente pelas rodovias federais BR-116 e BR-330. A primeira faz a ligação longitudinal norte-sul com uma extensão municipal de 60 km, além de ter na BR-330 a ligação entre a Chapada Diamantina e a Zona Cacaueira. Nas rodovias estaduais temos as BA-130, BA-547, BA-549, BA-555, BA-558 e BA-891. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.